Segundo Reis, capítulo 5. Ele é um texto bastante conhecido. Há 2 dias Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu confesso que eu não sei o que Deus ele quer falar nessa noite, ou com quem Ele quer falar nessa noite. Mas Deus ele tem uma revelação muito grande nessa palavra para a nossa vida nessa noite. Hoje é sexta-feira das maravilhas. Geralmente a sexta-feira são cultos voltados para a libertação, para a cura, para milagre, né? E Deus nessa noite ele quer nos trazer uma revelação muito forte através dessa palavra. Amém, queridos? Segundo Reis, capítulo 5, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria a sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Baixa um pouco o meu microfone. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Ok, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, o homem de quem? Que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito indignou-se e foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou
do Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. A palavra de quem? E sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra, que em todo o quê? Não há Deus, não há o quê? Não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Aleluia. Nisso perdoe o Senhor teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ali se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor o teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Glória a Deus. Amém, irmãos? Senta em nome de Jesus. Vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco através dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esse texto eu já li ele e já ministrei ele por algumas vezes. E eu confesso para você que há 2 dias atrás Deus colocou essa mensagem sobre Naamã ao meu coração e me revelou algo profundo. Quem aqui já ouviu falar de Naamã? Levanta a mão. Quem já ouviu essa pregação? Todo mundo conhece essa história de Naamã, viu, presbítero Sérgio? E Deus, ele me revelou algo tremendo acerca desse Naamã, que eu, esses anos todos pregando sobre Naamã, não tinha parado para observar isso. E hoje veio à tona, Deus me entregou essa revelação e eu quero compartilhar com a igreja. O texto lido nessa noite, irmãos, ele narra a história de um homem que era grande aos olhos do seu Senhor. O texto vai dizer: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor. Observa que esse Senhor está escrito com S minúsculo e de muito respeito, porque por ele o Senhor, aí esse o Senhor já está com S maiúsculo. Então nós começamos a entender que Naamã, ele era grande do seu Senhor, mas quem era esse Senhor que a Bíblia fala? O rei da Síria. Naamã, ele era grande aos olhos do homem. Diga para o irmão que está do seu lado: melhor ser grande aos olhos de Deus do que aos olhos dos homens. Aqui eu começo a entender uma coisa, irmãos, que infelizmente ainda tem muitas pessoas que precisam entender isso, porque tem muitas pessoas que ainda fazem para que o homem veja. Tem muitas pessoas que faz para que o homem possa contemplar, para que o pastor possa ver, para que o homem o reconheça. E quando nós agimos e nos comportamos de tal maneira, infelizmente, nós estamos fazendo tudo errado. Porque quando nós fazemos para ser grande aos olhos do homem, vai ter um momento em nossa vida, meu filho, que nós vamos nos deparar com uma realidade, e essa realidade ela vai nos constranger. Essa realidade ela vai fazer com que nós, em algum momento da nossa caminhada, desfaleça na nossa fé. Naamã, ele era um homem grande aos olhos do rei. Só que a Bíblia vai dizer que esse homem, mesmo sendo grande aos olhos do rei,
mesmo sendo um chefe, mesmo sendo um homem admirável, mesmo sendo um homem invejado, a Bíblia vai dizer também que através desse homem, o Senhor, Ele deu muitas vitórias para o povo da Síria. Então esse homem também, ele era visto como um homem vitorioso, um homem conquistador de batalhas, vencedor de guerra. Então todos em sua volta o invejavam, o admiravam, talvez até mesmo o idolatravam. Mas o texto vai dizer que esse mesmo homem, ele era valente, sim, mas porém leproso. Agora vamos entender o porquê que o historiador, ele faz questão de dizer que Naamã ele era leproso. Porque quando nós vamos olhar para o Antigo Testamento, que esse tempo aqui é o tempo da lei ainda, nós vamos ver que uma pessoa leprosa, presbítero Sérgio, ela não podia conviver no meio da sociedade. Uma pessoa leprosa estava sujeita e condenada a viver afastado, a viver fora da cidade, a viver fora do arraial. Era uma pessoa que estava ali agora decretada a viver afastado da família, dos amigos. Mas nós estamos falando de um homem que era leproso, mas era chefe de um exército, era capitão de um exército, era um homem admirável. Mas como uma pessoa leprosa conseguia ser como Naamã? Diga para o irmão que está do seu lado, como muitos vivem nos dias de hoje. Diga, maquiagem pura. Diga, muita capa. Conteúdo está zero. Assim tem muitos que estão vivendo nos dias de hoje dessa maneira, vivendo como homens de Deus, como mulheres de Deus, mas que na verdade são sepulcro calhado. O que é um sepulcro calhado? Ele por fora ele é o quê? Bonito? Sim ou não? Perfeito? Mas por dentro ele está podre. Então Naamã ele era esse cara, carregava sobre si vários títulos, várias vitórias, várias qualidades, mas porém ele era leproso. A revelação aqui é que Naamã, para poder conquistar e chegar a essa posição, é que antes ele não era, ele não nasceu leproso, ele não nasceu com a lepra veio depois que ele colocou a sua armadura. Tanto é que quem conseguiu identificar a lepra de Naamã era alguém que estava dentro da sua casa. Quem identificou a lepra de Naamã foi uma jovem israelita que foi levada como escrava para trabalhar como empregada na casa de Naamã. Então quando Naamã chegava em casa, que tirava toda a armadura, ali estava diante daquela menina um homem totalmente leproso. E aquela menina sabia e conhecia muito bem o que a palavra de Deus, o que a lei de Deus falava sobre quem era leproso. Era alguém que não podia conviver no meio da sociedade. Por isso que ela vai e diz assim: se o meu Senhor, se ele tivesse um encontro com um profeta que está em Samaria, ele ficaria curado, porque o homem de Deus iria restaurar a sua lepra. Só que segura um pouquinho aqui comigo, irmão. Quantas pessoas estão vivendo nos dias de hoje como Naamã viveu? Naamã carregou vários títulos, viveu várias honras, desfrutou de um status, mas só Naamã e Deus sabia o que ele estava passando e vivendo, o que ele escondia por dentro. Naamã ele não nasceu leproso, a lepra veio depois. Posso ser sincero, sim ou não? Não é diferente na nossa vida. A lepra em nossa vida, chamada lepra espiritual, ela está sujeita a vir sobre cada um de nós.
E essa lepra, por muitas das vezes, ela se constitui em nossas vidas de uma forma maquiada, que somente eu e você, eu e Deus sabemos, você e Deus sabe. E como hoje, irmão, é culto das maravilhas de Deus, geralmente a sexta-feira nós entendemos que é um culto de avivamento, de libertação, de cura, de milagre. E aí Deus, Ele quer nesta noite tratar com cada um de nós que aqui está, irmão, as nossas lepras espirituais. Eu não sou aqui, irmão, o tipo do cara que vai pregar como se me isentar da pregação, porque eu entendo que toda pregação que Deus fala sobre esse altar, Ele prega primeiro para a liderança, amém? E aí vai também para a membresia. Então eu entendo que a palavra é para todos nós. Então todos nós estamos sujeitos a estar carregando uma lepra espiritual que somente você e Deus sabe. Mas que nessa noite Deus, Ele manda falar nesse lugar o porquê que Ele permitiu a lepra vir, o porquê que Ele permitiu a lepra espiritual alcançar você, o porquê que Deus permitiu esta lepra vir sobre a vida de Naamã. Foi para envergonhar Naamã? Você vê nessa história Naamã sendo envergonhado ou curado? Curado. Então a lepra veio sobre Naamã, não foi para envergonhar Naamã, não foi para escandalizar a Naamã, mas diga para o irmão que está do seu lado, diga, foi para que se cumprisse o propósito de Deus na vida de Naamã. Aleluia. Então eu começo a entender a partir daqui, presbítero Sérgio, que quando Deus, Ele permite algum tipo de lepra espiritual vir sobre as nossas vidas, e que lepra espiritual é essa, pastor? São os nossos erros, são as nossas falhas, é o pecado, é as escolhas erradas que tomamos, é o nosso comportamento, é a nossa postura, é o nosso eu. Carregamos sobre as nossas vidas alguma coisa que desagrada a Deus e que não é louvável e que não é correto estar sobre a vida de um homem de Deus, sobre a vida de uma mulher de Deus, que é o que somos. Somos homens e mulheres de Deus, mas para isso precisamos entender que temos que estar purificados. Aí quando nós olhamos para a história de Naamã, a gente vai ver que quando Naamã escuta a menina falar, o que é que Naamã faz? Naamã, ele vai atrás, ele corre até o seu senhor, seu rei, e diz assim: ô rei, tem uma menina lá em casa que ela é de Israel, e ela falou para mim que tem um profeta lá em Samaria, e que se esse profeta ele me ver, ele vai me curar. Olha o que foi que Naamã fez. Naamã, ele foi atrás de quem? Do seu? Olha a revelação que Deus está me entregando aqui agora. Ele não foi atrás de um profeta, ele foi atrás do seu. Isso chama-se o quê? Submissão, obediência, lealdade. Então nós precisamos entender isso. Ser submisso a uma liderança, ser submisso a um Deus. Quando as lutas vêm, quando as provas vêm, quando chega o momento de você tomar uma direção na sua vida, você precisa buscar primeiro quem? O Senhor. Mas quantas pessoas deixam de buscar o Senhor para consultar amigo? Quantas pessoas deixam de buscar o Senhor para buscar o pai, a mãe? Verdade ou mentira? Quantas pessoas deixam de consultar a Deus e tomam atitudes precipitadas dizendo: eu vou fazer isso porque é certo? Deixa eu te falar uma coisa. Provérbio 16, primeiro: o homem faz os seus planos, mas a última palavra quem dá é? Então cuidado como você anda articulando os seus planos e os seus projetos. Naamã, quando escuta falar que tem um profeta, ele não foi no profeta, ele foi primeiro no seu. Aí ele contou tudo. Aí foi o que o seu Senhor disse. Seu Senhor deu a direção e disse: ó, te prepara, te ajeita, eu vou fazer uma carta, vou mandar para o rei de Israel, e lá ele vai ter que te curar. E assim fez o rei da Síria. Naamã pega ouro, pega prata, pega roupa e vai até o a mandado de quem? Do seu. Aí quando ele chega diante da casa do profeta,
Ele acha que o profeta ia sair para fora, ia fazer aquela papagaiada toda que muitos hoje fazem. Naamã achava que para poder ser curado, precisaria Eliseu sair de casa, chegar diante dele e gritar e clamar: Senhor inacessível Deus de Israel, manifesta do teu poder, cura, Pai. Não. Naamã achava que seria desse jeito. Mas diga para o irmão que está do seu lado, diga: mas Deus, para operar um milagre, Ele só precisa de uma coisa: fé. Diga só fé. Quem está entendendo isso, diga amém. É porque hoje tem uma turma aí, meu irmão, que sensacionaliza o milagre de Deus. Tem uma turma por aí que, para poder formar uma multidão, me perdoe, uma multidão de crentes cegos, pega aquilo que é sagrado e torna como uma vitrine, uma mercadoria de venda para atrair seguidores. Quem lembra desse menino aqui? Esse menino chegou aqui doente, olha como é que ele está agora. E faz aquele sensacionalismo. Aquilo que é sagrado na vida de uma pessoa que Deus entregou, aí vem o profeta sem pé e sem cabeça para fazer sensacionalismo. Com Eliseu não, Eliseu foi diferente. Eliseu nem saiu dentro de casa, ele mandou um servo dele lá fora dizer: fala para Naamã ir lá no Rio Jordão, meu filho, dá 7 mergulhos lá e ele vai ficar curado. Rapaz, Naamã ficou revoltado quando o mensageiro veio e disse: ó, ele disse que tu fosse lá no Jordão, mergulhar 7 vezes, e aí ia ficar curado, vai ficar purificado. Aí naquele momento Naamã ele se indignou, porque ele criou dentro do entendimento dele uma expectativa. Sabe o que é que está hoje frustrando muito crente? Sabe o que é que hoje está afastando muitas pessoas do propósito de Deus? Diga para o irmão que está do seu lado, diga: são as expectativas criadas. Quando é frustrada, a fé acaba. Infelizmente tem muitos crentes se afastando da presença de Deus, do propósito de Deus, dos caminhos de Deus. Por quê? Porque as coisas em algum momento da caminhada não saiu como ele quer, como ele queria. Aí é nessa hora que eu não consigo entender como é que uma pessoa desde criança conhece a oração do Pai Nosso e orou tantas vezes dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando Deus quer fazer a vontade dele na terra, a gente não quer aceitar. Verdade ou mentira? Aí Naamã ele foi contrariado. Contrariado por quê? Porque ele carregava sobre si um status. Ele carregava sobre si algo que não era verdadeiro. Então Deus, que estava no céu, que conhecia bem Naamã, sabia bem do coração de Naamã. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus ele sonda o coração. Diga: Deus ele esquadreia milimetramente cada coração. Está vendo, irmão? E ainda tem gente que diz que coração dos outros é terra. Aí eu tenho um Deus que pensa, meu irmão, esse daí é demais. Ele esquadreia tudo. Aí ele tinha um propósito na vida de Naamã. Já você vai saber, presbítero, que propósito era esse. Mas para o propósito se cumprir, era necessário que Naamã, ele primeiro reconhecesse a sua dependência, reconhecesse a sua limitação, reconhecesse a sua fraqueza, reconhecesse o seu erro. Assim não é diferente na nossa vida. Deus para cumprir, Deus para fazer, Deus para abençoar, Deus para dar, precisamos primeiro ser moldados por Ele. Precisamos primeiro ser provados por Ele. Quando nós entendemos que somos, aí Ele começa a trabalhar na nossa vida. Aí Naamã ele foi surpreendido. Por quê? Porque as águas do Rio Jordão eram poluídas. A água do Rio Jordão nessa época estava suja. Por isso que Naamã, quando ele diz assim: não são por acaso as águas de Damasco mais limpas do que as águas de Israel? A Bíblia diz assim: não pode o cego guiar
Poderia algo sujo limpar e purificar alguém sujo? Diga para o irmão que está ao seu lado, diga, mas Deus, Ele tem a sua maneira de trabalhar. E você não pode questionar. Você só precisa viver. Aleluia. Quando a gente não entende, a gente questiona. Quando a gente não entende, a gente bota Deus na parede. Quando a gente não entende, a gente fica mimado. Já viu crente mimado? Já. Não vou para a igreja hoje. Eu não vou levar meu dízimo também não. Porque não entende. Naamã não entendia o propósito. Naamã queria a cura. Muitos seguem Jesus pelo milagre. Por isso que Jesus olhou para o pai daquele jovem e disse assim: você me segue por causa da cura, por causa do milagre. Jesus olhou para a multidão na segunda multiplicação e Jesus disse assim: vocês estão me seguindo por causa da comida. Jesus, Ele não veio, irmão, para essa terra promover milagre, promover cura. Ele veio promover o reino. Ele veio promover salvação. Ele veio promover a legalidade de uma paternidade. Ele veio dizer: ei, se vocês crerem, você e sua casa será salvo. Ele veio promover salvação. E quando nós não entender que nesta terra, nos dias de hoje, o que precisa ser pregado não é milagre, não é cura, mas é o reino, é a salvação, nós não vamos entender os mistérios de Deus. Aleluia. Paulo entendeu tanto que ele disse: o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Naamã não me entendeu por quê? Porque ele queria ser curado. Aí ele vai e questiona. Um servo chega até ele e diz assim: ô meu senhor, se o profeta tivesse pedido para o senhor fazer algo grande, algo mais difícil, que trouxesse ao Senhor uma fama, pela sua cura, você não faria? Faria. Só é 7 mergulhos. Só é 7 mergulhos. Ele não pediu nada demais, meu senhor. Vai lá, homem, mergulhe. Aí é nessa hora, irmão, que Naamã ele engole o sapo. Sabe? É nessa hora que ele entende que ele precisaria deixar de lado o seu Diga para o irmão que está do seu lado, diga: Deus, Ele não quer que você faça muito. Diga: Ele não quer que você faça grandes coisas, porque nada do que você fizer vai superar o que Ele já fez. Não precisa de muito não, irmão. Coisas maiores Ele já fez. Aí a gente vê uma loucura, irmão. Eu fiz muito isso. A gente vê uma loucura de pessoas sendo induzidas a isso. Vamos subir um monte, vamos levar uma carta para Deus, como se Deus recebesse a carta só se fosse em cima do monte. Mas para essa carta aí você tem que pagar o Sedex, ou Sedex caro. Da sua casa para o monte é 100 conto. Tem gente que paga mais. Verdade ou mentira? Tem, irmão. Tem gente que faz de tudo pela cura, pelo milagre. Vai vir água de Israel, um copinho, pelos correios. Eu quero, eu pago.
Vai vir terra lá do Monte Sinai. Eu quero. E o meu povo erra por não conhecer as Escrituras. A gente não precisa mais de muita coisa, meu filho. O preço foi pago. Deus, Ele espera tão pouco de nós. Ele só quer apenas que a gente acredite. Ele só quer apenas que eu e você nos coloquemos dentro do seu propósito como filhos, não como servos, como filhos. Porque na condição de servo a gente serve ao Senhor por sacrifício, mas como filho a gente serve um pai com honra. Então não precisa de muita coisa, irmãos, para o propósito de Deus se cumprir na nossa vida. Aí agora, Naamã ele desce, dá 7 mergulhos, fica limpo igual a pele de um bebê, vai dizer a palavra de Deus. Ele mergulhou quantas vezes? Aí eu pergunto a você: quem curou Naamã? Foi as águas do Jordão? Foi as águas do Jordão? Foi os 7 mergulhos? Foi Deus? Então você está entendendo, aplauda esse Deus. Não foi a água, não foi os 7 mergulhos, foi Deus. O que eu começo a entender a partir desse ponto é que quando Deus ele tem propósito na nossa vida, Ele vai usar estratégias para fazer você acreditar. E Ele precisa que você prove que você crê no que Ele diz. Por isso que o profeta disse: vai na água do Jordão e dá 7 mergulhos. Era a prova que Naamã precisava dar para Deus, que acreditava no que Deus estava falando. Então ele foi até lá. Não foi a água, não foi os 7 mergulhos, mas aqui entra a revelação. O porquê que Deus ele fez isso na vida de Naamã. O porquê que Deus operou esse milagre na vida de Naamã. Diga para o irmão que está do seu lado: porque o propósito de Deus é maior do que a cura, do que o milagre, do que a prosperidade. Observa que nessa história, irmãos, Naamã ele levou riqueza, Naamã levou ouro, Naamã levou prata, Naamã levou roupas reais, mas o profeta não quis. Envolve prosperidade. É o que nós vemos nos dias de hoje, um evangelho de prosperidade que tem enganado muita gente. Verdade ou mentira? Esse evangelho de prosperidade agora não vai vencer. Que revelação, presbítero Sérgio. Eu quero ver agora o que é que esses camaradas que pregam prosperidade, o que é que eles vão pregar agora. Porque o negócio vai se estreitar. Sabe o que Deus revelou para mim? O ano de 2021 não vai ter maior, nem vai ter menor. Vai estar todo mundo no mesmo barco. Vai estar todo mundo no mesmo naipe. Dinheiro não vai comprar. Está entendendo isso, irmão? Sim ou não? Aí eu quero ver quem pregava prosperidade, o que é que vai pregar. Vão ter que se atropelar, vão ter que engolir tudo para poder pregar o reino. Aí nessa história aqui, meu filho, Naamã pega, leva a riqueza e o profeta diz: não quero. Por quê? Porque o profeta sabia qual era o propósito de Deus na vida de Naamã. E o propósito dele se revela quando ele reconhece que Deus é Deus em toda a terra. O texto vai nos revelar que Naamã reconhece o senhorio de Deus, dizendo: a partir de hoje, o teu servo não sacrificará a outros deuses. Como é que vai estar escrita a palavra deuses? Leva lá, vai. Oh, aleluia. Isso. Leva lá, passa. Passa.
Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Chegando, pois, diante dele, disse: eis que agora sei. Eis que agora... Olha a revelação, irmão. Isso daqui revela tudo. Até há pouco, Naamã, ele era um cara que não acreditava nesse Deus. Até então, Naamã, ele vivia em um cenário pagão. Mas quando ele recebe a cura, e ele não paga nada por isso, olha a revelação. Ele não pagou, ele levou para o profeta e disse: aqui é tudo teu, eu não quero. Ele disse: eis que agora sei que em toda a terra, em todo o quê? Em todo o quê? Não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que do teu servo receba um presente. Aqui, passa. Ele, porém, respondeu: vive o Senhor, em cuja presença estou. O profeta que está na presença de Deus, ele não barganha. O profeta que está na presença de Deus e vive na dependência de Deus, ele não vende milagre, porque ele entende que o milagre não é dele, é de Deus. O profeta que vive na presença de Deus, ele não distorce a palavra para poder se dar bem, tirar proveito da fé dos fiéis. Aí ele ensina a conduta de um verdadeiro profeta, que muitos precisam ver nos dias de hoje. Em cuja presença estou, que não receberei. Naamã instou com ele para que tomasse. Ou seja, Naamã insistiu, mas ele recuou. Ao que Naamã disse: seja assim, contudo, dê-se a este teu servo terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros. Como é que está escrita a palavra deuses? Aí ele disse: tudo bem, profeta, já que tu não quer ouro, nem prata, nem as roupas, me concede um pedacinho de terra, para mim poder queimar ali 2 cavalos, em sacrifício a esse Deus. Porque a partir de hoje, eu não vou mais sacrificar para deuses, eu vou sacrificar para Deus. Eu vou baixar o nível para você entender, meu filho. Tem muita gente nos dias de hoje dentro da igreja sacrificando para deuses. Tem gente dentro da igreja que muitas das vezes deixa de ofertar para Deus no altar, para ofertar para Deus no terreiro de macumba. Tem muitas pessoas que deixam de ofertar no altar de Deus, para ofertar para deuses lá fora, dando na mão do filho, para o filho não se desviar, para o filho não fazer besteira. Então eu vou sustentar o vício do meu filho, para o meu filho não roubar, eu vou pagar a conta dele na bocada. Para o meu filho não ser morto, eu vou dar o dinheiro para ele comprar a droga dele e não ficar devendo na bocada. Aí deixa de sacrificar para Deus, para se sacrificar para deuses. Me perdoe, mas essa é a realidade de hoje. Aí ele disse assim: Naamã, a partir de hoje eu não vou sacrificar para deuses, eu vou sacrificar para Deus. Aleluia. Nisto, aí olha aqui o propósito de Deus se cumprindo. Aí o propósito de Deus se cumpre aqui agora, ó. Depois que ele recebeu a cura. Primeiro, ele reconheceu que Deus era o Senhor dele. Ele não tinha mais deuses como ídolos, ele tinha Deus. Nisto perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu amo, ou seja, quando o meu rei entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se apoiar na minha mão,
e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor o teu servo. Meu Deus do céu, isso é muito forte, presbítero. Olha o que foi que ele disse para o profeta: profeta, me abençoa e tu me perdoa se por acaso o meu Senhor me levar lá para poder continuar com a religião dele, adorar os deuses dele, e ele tiver que entrar lá dentro, eu preciso entrar lá também com ele. Não é a minha vontade, porque hoje eu conheço um Deus verdadeiro, eu não vou mais me contaminar com aquilo. Mas se preciso eu for, e se por acaso ele se apoiar em mim para se ajoelhar, e se eu tiver que me ajoelhar também, pede para o Senhor me perdoar, porque o meu coração vai estar voltado para Ele. Olha o propósito se cumprindo na vida de Naamã, meu filho. Então Deus não quer operar um milagre, curar, para que você saia por aí como se nada tivesse acontecido na sua vida. Porque o propósito de Deus na sua vida, meu filho, é salvar você, é salvar a sua casa, é salvar quem você ama. Então melhor do que pedir um milagre e a cura é pedir salvação. Porque existe o padrão de uma pessoa para ser salvo. Lembra que eu falei há poucos dias aqui de quebrar protocolo? Olha aqui, o protocolo sendo quebrado. Existia um protocolo que ele precisava seguir, Naamã. Mas o que foi que Naamã fez? Naamã disse: Senhor, me abençoa, me perdoa se isso acontecer, não é da minha vontade. Se fosse no dia de hoje, vamos pegar um pregador de hoje, o santarrão de hoje, decide, irmão, como é que tu aceita Jesus hoje e está lá na igreja A, igreja B? Meu filho, nós devemos respeitar a religião de cada um, nós devemos respeitar a vontade de cada um, assim como Deus respeita a nossa. Agora o nosso coração precisa estar voltado para quem? Para Deus. Acabou-se. Então o propósito de Deus na vida de Naamã era fazer com que ele saísse do paganismo. Não era apenas um milagre, não era apenas a cura, era que ele pudesse fazer servo, filho. Porque quando nos colocamos como servo, nos tornamos filho. Aí o propósito se cumpre. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: o propósito de Deus hoje para a sua vida é libertação, para te levar a uma salvação. Esse é o culto de libertação. Esse é o verdadeiro culto de libertação. Por quê? Porque a palavra nos mostra que ela é que liberta. Naamã precisou viver tudo aquilo para chegar aqui. É necessário que eu e você passe por tudo isso que nós estamos passando, para chegarmos ao nível de Naamã. Como assim, pastor? Reconhecendo quem verdadeiramente Deus é na nossa vida. Passar por tudo. Diga para o irmão: é por tudo mesmo. Não é só por aquilo que você quer, não. É por tudo. Até que você reconheça quem Deus é na sua vida. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Pastor, eu tenho vivido essa lepra espiritual na minha vida, porque há muito tempo eu luto contra isso. Já pedi a Deus para arrancar de mim, para tirar de mim. Ei, o espinho na carne Deus não tira, porque a graça dele te basta. Aleluia. Mas se nessa noite você entendeu o que Deus falou com você, Ele te purifica. Ele te lava. Espírito Santo de Deus,
Tu és fiel, Tu és santo e a Tua palavra. Quando o meu eu E o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curando. eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. eu abro mão De tudo que sou. Cadê a primeira pessoa que vai se reconciliar hoje? Sai do seu lugar e vem agora em nome de Jesus. Quem mais? Pastor, essa palavra falou comigo hoje. Essa palavra veio ao meu coração, veio de encontro a mim. Era o que eu estava precisando ouvir nessa noite. Venha em nome de Jesus. Eu sei que tem mais pessoas aqui nesse lugar que precisa. Aleluia. Status, capa. Não vamos viver assim mais. Estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando. E os verdadeiros adoradores é que o Pai procura. Então sai do seu lugar e venha, meu filho. Venha. Então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Venha. Eu sei que tem pessoas que estão incomodadas para vir. Eu sei que tem pessoas com os corações a mil para vir. Venha tomar posse de uma nova vida, de um novo tempo. 2021, meu filho, não vai ser mais do mesmo jeito. É necessário estar na presença do Pai, para que Ele cuide, para que Ele proteja, para que Ele guarde. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã no teu poder. Venha. Quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo. Eu sei que tem mais pessoas aqui. O Espírito Santo de Deus está te incomodando agora. Deixa o orgulho de lado e vem. Deixa a vergonha de lado e vem. Você que está nos ouvindo pelo rádio, tem alguém que está nos ouvindo e que Deus falou nessa noite com você. 2144-4333. 2144-4333. Liga para cá agora. Nós também vamos orar pela sua vida nessa noite. Não vai ficar do mesmo jeito. Deus permitiu você assistir esse culto hoje pelo rádio porque Ele queria tratar também das suas feridas, das suas lepras espirituais. E o Senhor nessa noite quer te alcançar. Quem nos assiste pela internet, deixa um comentário. Pastor, eu quero me reconciliar. Eu quero aceitar esse Deus na minha vida. Assim como Naamã, ele reconheceu Deus na vida dele. Eu também quero nessa noite reconhecer esse Deus. Liga para cá agora, irmão. Você que está nos ouvindo pelo rádio. Deus, Ele viu as suas lágrimas. 2144-4333 é o nosso fixo, está no gancho. Você vai ligar. Nosso obreiro vai falar com você agora. Nós vamos orar por você. Em nome de Jesus.
Tem mais alguém aqui nessa noite? Tem mais alguém aqui nessa noite? Eu sei que tem. Eu sei que tem. Tá ok o rádio, tá? Tá ok? Tá ok o rádio? Certeza? Aleluia. 21444333. Você vai ligar agora. Nós vamos orar pela sua vida. Tem mais alguém aqui nessa noite? Tem mais alguém aqui nessa noite? 1, 2. Que o Senhor lhe conceda uma outra oportunidade. 3. Aplauda ao Senhor Jesus. Nós vamos para cá em nome de Jesus. Vamos orar. Cada vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, Tu és maravilhoso. A Tua misericórdia ela dura para sempre. E é essa misericórdia, Deus, que nessa noite nós tomamos posse sobre esse altar, sobre cada vida que aqui subiu, tomando posse da Tua palavra, direcionado pela Tua palavra, que hoje haja renovo de espírito, de fé, de aliança, que o Senhor risque o nome deles do livro da culpa, reescreve no livro da vida, porque nessa noite o Senhor achou em cada coração sinceridade, arrependimento e reconhecimento que só o Senhor é Deus e que Jesus é o único e suficiente Salvador de suas vidas. Abençoa eles, Pai, da planta dos pés ao alto da cabeça, do alto da cabeça à planta dos pés. O que nós pedimos nessa noite em nome de Jesus. Quem crê assim, diga. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pode voltar para os seus lugares. Pai do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Quem toma posse dessa palavra? Quem toma posse dessa palavra? Aleluia, Jesus. Irmãos, nós vamos dar término ao trabalho do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, quero louvar a Deus pela sua vida. Domingo nós estaremos de volta para mais um culto da família e celebração ao Senhor. Vai ser uma noite abençoada. Quem vai estar com a gente no domingo aqui? Deixa eu ver a mão. Oh glória, Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida no ano de 2021. Quem crê assim, diga amém. Nossa liderança, teremos reunião ministerial 9 horas da manhã, domingo, na minha casa. Amém? Então não marquem nada, porque ninguém vai faltar. É a nossa primeira reunião ministerial. Vamos fazer lá na minha casa, domingo 9 da manhã. Amém? Levem carne assada, porque depois tem que ter churrasco. Amém? Glória a Deus. 9 da manhã, reunião ministerial. Vamos fazer lá em casa. Amém? Amém? Oi? Com os jovens, 5 horas, domingo. É isso? Amanhã, 5 horas, reunião para os jovens aqui. Amém? Todos os jovens aqui, então, em nome de Jesus. Está dado o recado. Estenda as suas mãos. Queridos, nós estamos com 2 caixas de som queimada. Amém? Só tem uma funcionando. A qualquer momento essa queima também. E aí a gente não vai esperar o pior acontecer. Então eu vou pedir a você uma oferta alçada, uma oferta especial, para que você traga domingo, para que a gente possa providenciar o conserto dessas caixas. Amém? Posso contar com a sua ajuda, sim ou não? Eu sei que eu posso. Pai, abençoa teu povo, leva eles com segurança para casa, entrega a eles, Pai, uma noite abençoada, uma noite de sono abençoada, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Quem crê assim, diga. Aplauda ao Senhor Jesus, dê a paz do Senhor, seu irmão. Tenham todos uma ótima noite.